alguns materiais, alguns livros sobre os puritanos. Os puritanos foi um movimento de homens tementes a Deus que se levantou contra doutrinas falsas que estavam sendo pregadas e ensinadas na igreja. E esses homens, com o coração quebrantado diante do Senhor, da palavra de Deus, eles procuraram com zelo purificar a igreja. Por isso que eles pegaram esse nome de puritanos, justamente por pureza. E olha só como viviam os puritanos. Eu anotei aqui alguma coisa que diz assim: os puritanos viviam como peregrinos de Deus, viajando para casa, como guerreiros de Deus, lutando contra o mundo, a carne e o diabo, e como servos de Deus, que recebiam ordens para fazer todo o bem que podiam enquanto prosseguiam nessa jornada. Eles tinham uma visão de dois mundos, viajavam por este mundo, mas olhando pelo olhar bíblico, o olhar do céu, o olhar pela fé naquela estrutura que Deus tinha preparado para os seus. E diz mais: eles criam que o cristão deve ter o céu em seus olhos, em todo o tempo que estiverem caminhando na terra. Então, os puritanos, eles tinham uma visão do céu, ao mesmo tempo que eles estavam vivendo aqui na terra. Era olhando para os dois mundos: o mundo celestial, ao qual nós enxergamos pela Bíblia, e o mundo ao qual nós estamos inseridos. E esse mundo espiritual que a Bíblia revela, para nós enxergarmos, e para nós o almejarmos, e para nós desejarmos, nós precisamos olhar pelo olhar da Bíblia. Não tem como nós enxergarmos esse mundo se não for pelo olhar bíblico. Por isso, queridos, a importância de nós estarmos estudando a palavra de Deus, porque ela abre nossos olhos. Hoje pela manhã eu estive pregando no velório, e diante daquele caixão ali, os familiares ali lutados, chorando, eu falei a respeito disso, de você olhar além do túmulo, você olhar além do cemitério. Porque para aqueles que não têm a visão da Bíblia, o cemitério é o fim, o túmulo é o fim. Mas para os cristãos, o cemitério é apenas uma passagem. E é com essa visão que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Queridos, aqui nesse livro de Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele olhando para a estrutura do homem pecaminoso, o homem que caiu, ele chega ao ponto, no versículo 24 do capítulo 7, de dizer: desventurado homem que sou. Ele olha para si e diz: olha só a minha situação. E ele diz mais: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele conclui o capítulo 7 dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que ele olha o estado dele, a situação dele, ele faz essa pergunta: quem me livrará? A resposta ele tem, porque o Espírito de Deus revelou a ele, e ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Queridos, essa gratidão tem que estar também nos nossos corações, porque Cristo abre os olhos, abre o entendimento, abre a visão, para nós não enxergarmos somente este mundo. E ele começa o capítulo 8 dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E aí ele vai
escrevendo aí o capítulo 8 e falando que nós recebemos o Espírito de vida foi dado por Cristo, e quando ele chega aqui no versículo 12, ele diz justamente o que nós acabamos de ler: assim pois, veja que ele está falando de algo, ele está tratando de algo tão precioso, que é justamente que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque esses receberam o Espírito de Deus. E agora, diante dessa verdade, ele diz: assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Veja que agora ele coloca diante da igreja e diante de nós, que nós temos um débito, por não sermos mais condenados, por não termos mais nenhuma condenação em cima de nós, mas esse débito não é com a carne, esse débito existe, não é mais com a carne, não é mais um débito que nós temos que cumprir ou pagar, fazendo a vontade da nossa carne, não, ele diz aqui: irmãos, somos devedores, há um débito, mas não é mais a carne. Porque, queridos, o débito que existe, ele exige do devedor, mas o débito que nós temos não é mais o satisfazer os nossos desejos, satisfazer a nossa carne, porque esse preço foi pago. E aí o apóstolo agora ele vai mostrando aqui que aqueles que estão em Cristo não há condenação, e esses que estão em Cristo, que não há mais condenação, eles não podem mais viver na prática do pecado. E aí ele vai para o versículo 13 dizendo: porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito modificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Veja que a condenação ela não há, mas para quem? Para aqueles que estão em Cristo. E quem é que está em Cristo? É justamente aqueles que fazem morrer essa velha natureza humana, esse desejo carnais, para agora viver uma vida nova, não mais na prática do pecado. Veja que o apóstolo está tratando aqui e mostrando para nós, mostrando para a igreja, que nós não temos débito. Eu não preciso mais ficar satisfazendo a minha carne, o meu desejo, porque eu devo mais. Eu tenho débito, mas o débito que eu tenho é com Cristo. Então eu tenho que satisfazer quem? A Cristo, não mais a mim. Eu tenho que viver agora para Cristo, não mais o eu. Por quê? Porque a conta foi paga, o débito foi pago, não mais para me continuar sendo escravo, não mais para me continuar sendo preso pelos desejos carnais. Você não deve mais, eu não devo mais. Por que eu vou me submeter a algo que eu não tenho nada mais a ver com isso? Aí o apóstolo diz que aquele que está em Cristo, ele vai morrer. E ele diz: porque se viver segundo a carne, com certeza a morte. Mas aqueles que vivem segundo o Espírito, esse está livre. Aí ele diz mais ainda, versículo 14: porque, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja que não há mais condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que receberam o Espírito de Deus, para aqueles que não são mais escravos do pecado, para aqueles que agora estão livres. E aí ele reforça dizendo que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles agora se tornam filhos de Deus. Filhos de Deus. Há um ensinamento errado, que as pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Na verdade, não. Todos são criaturas, todos foram feitos por Deus, mas para que sejam filhos de Deus, o homem precisa entender que ele é apenas criatura de Deus, mas para se tornar Cristo, para se tornar filho, precisa de um processo. E qual é o processo?
é crer em Cristo, é tomar essa decisão de seguir a Cristo, porque a criatura, ela vive de qualquer jeito, os filhos não, os filhos eles andam segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, não mais fazendo a vontade da carne. E ele diz mais ainda no versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clama Abba, Pai. Veja que aqui ele diz: olha, você não está guiado pelo espírito de escravidão. O espírito de escravidão é o espírito do mundo, que leva o homem para as práticas carnais, para viver uma vida pecaminosa, uma vida de escravidão. Mas ele diz aqui que nós não recebemos esse espírito. O espírito que está nos filhos de Deus é o espírito que nos leva para clamar Pai, para nos tornarmos filhos e podermos falar com o nosso Pai, aquele que veio ao nosso encontro através de Cristo. E ele diz: você não recebeu o espírito de escravidão, porque o espírito de escravidão, ele diz aí que a pessoa ela se torna escrava, mas ele diz para viver outra vez atemorizados. Veja que o espírito de escravidão leva a pessoa para viver uma vida, além de escravo, uma vida de medo. De medo, medo da morte, medo do amanhã, medo de perder um filho, medo de perder o marido, medo de tudo. Por quê? Porque é algo que escraviza, é algo que humilha, é algo que joga para baixo a pessoa, é um espírito que domina o ser humano e que leva o homem para viver uma vida escrava do pecado, vivendo uma vida de miséria, com medo. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus sabem que existe um Pai, e que esse Pai ouve. Por isso ele diz: clama Abba, Pai. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles não andam atemorizados, eles não andam com medo, porque eles sabem que existe um Pai. E esse Pai não só ouve, não só cuida de nós aqui, mas tem algo precioso. Por isso que os puritanos, ele diz: nós vivemos aqui, mas olhando o outro mundo, olhando e almejando o outro mundo, porque o Pai que nos fez e nos colocou neste mundo tem algo preparado para nós. Por isso que Jesus, lá em João 14, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Veja que o cemitério não é a nossa morada, é a casa do Pai. Nós temos um Pai, e esse Pai quer ouvir dos seus filhos o quê? O clamor. Está aí o versículo dizendo: clama Abba, Pai. Esse clamar aqui, queridos, é a oração, é você falar com o papai, é você se derramar diante do papai. Veja a oração que Jesus apresentou de dois homens que foram ao templo. Qual foi a oração que foi ouvida? Aquele que chegou e disse: Pai, eu não sou digno nem de estar aqui, não sabia nem o que falar, mas enquanto o outro levantou a voz, o fariseu disse um monte de coisas bonitas, e aquele que simplesmente chamou e disse: Pai, meu Deus, eu não sei nem o que falar. Queridos, esse é o Deus, esse é o nosso Pai, que ouve as nossas orações, que atende o nosso clamor, e é esse Pai que deu o seu Espírito, para que nós não venhamos viver uma vida de escravidão, uma vida de medo, uma vida
sem saber o que vai acontecer no amanhã. E aqui o apóstolo está justamente dizendo: clama a esse Pai. E ele continua no versículo 16: o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu não sou mais deste mundo, que agora eu sou filho de Deus. Por isso que não há condenação, por isso que nós não somos mais condenados, porque agora nós somos de Deus, somos filhos de Deus. Ora, versículo 17: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiro de quê? Herdeiro do reino, herdeiro de uma morada celestial. É por isso que não há condenação, é por isso que não há mais impedimento, é por isso que nós não somos mais impedidos de desfrutar, porque nós nos tornamos filhos. Mas como filhos, queridos, nós precisamos andar como estáis. Nós não podemos andar de qualquer jeito, nós não podemos viver de qualquer jeito, sendo guiado por algo maligno, sendo guiado por algo que nos separa do ser humano, nos separa do próprio Deus. Viver escravo de ódios, viver escravo de desejos carnais, não é estar em Cristo, não é estar em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, agora há um Espírito para ajudar, e há um Pai que ouve e que vem ao nosso socorro, que vem através do seu Espírito nos dar graça. Queridos, é apenas uns dias que estamos aqui, mas enquanto estamos caminhando aqui, olhando para o mundo vindouro, nós precisamos tirar tudo aquilo que atrapalha essa caminhada. Veja que há uma guerra, há uma luta contra a carne, contra o diabo e contra os valores do mundo. Não é só o desejo carnal, há também os valores do mundo. Esses valores que o mundo quer colocar na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos, valores contra a palavra de Deus. E essa luta que nós temos diariamente é uma guerra, mas vale a pena nós não cedermos aquilo que é proposto para nós como cristãos que somos, para nós que agora temos as primícias, e somos as primícias, porque Deus, através de Cristo, nos libertou do império das trevas, dos desejos carnais, do estilo proposto por este mundo, para viver livres. Aí diante disso, queridos, o apóstolo chega no versículo 18 e diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Ele não está dizendo aqui que nós não temos problemas, ele não está dizendo aqui que nós não vamos passar por sofrimentos. O que o apóstolo está dizendo aqui, que os sofrimentos, as dores, as decepções, tudo aquilo que acontece
na vida de todos nós, ele diz: não se compara com a glória que está reservada, preservada para nós. Por isso que nós jamais deixamos de acreditar, de confiar, de esperar, mesmo diante das lutas, mesmo diante do desespero, das dores. Nós precisamos resgatar para a nossa mente, para o nosso olhar, a visão do céu. A visão do céu tem que estar sempre em nós. Porque se não tiver, queridos, nós vamos começar a andar por esses caminhos que o mundo está vivendo, de escravidão. Esse mundo que o mundo está vivendo, os valores, a visão do céu, a visão do mundo celestial, ao qual Paulo aqui, ele está nos ensinando, dizendo que não se compara com aquilo que está preservado, com aquilo que está guardado, não se compara. Ele diz aqui que diante dos sofrimentos, e ele diz aqui, sofrimento do tempo presente não pode ser comparada com a glória que está revelada, que vai ser revelada em nós. Então, amados, vale a pena continuar crendo, vale a pena continuar congregando, vale a pena continuar se dedicando à vida espiritual, vale a pena continuar congregando e vir aos cultos, participando dos grupos familiares, participando do momento de louvor, vale a pena participar das vigílias, vale a pena ser cristão, vale a pena, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das batalhas, vale a pena. Aí depois ele vai falando aqui sobre a criação, e ele fala que até a criação, ela está na expectativa da restauração, até a própria criação, ela está gemendo, porque ela também foi atingida pelo mal da queda. E aí ele fala sobre a criação, que ela também será restaurada dessa corrupção. E aí quando ele chega no versículo 24, depois que ele fala sobre a criação, ele diz aí: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Há uma esperança, e essa esperança, ela não pode ser deixada de ser vivida por cada um de nós. A esperança da glória, a esperança do céu, a esperança do reino, a esperança da restauração de todas as coisas, tem que estar nos seus olhos, tem que estar na sua mente, porque aí você vai enfrentar adversidades, não mais com medo, não mais com desespero, não mais se afligindo, mas descansando, confiando que todas as coisas um dia vão ser restauradas. É nessa esperança, é nessa convicção que nós devemos viver. E só o Evangelho, queridos, para descortinar os nossos olhos, para enxergarmos e entendermos essa maravilha que é o que Deus tem preparado para nós. Nós olhamos para a história dos patriarcas. Veja o que a Bíblia diz aí no capítulo 11 de Hebreus. Eu vou estar lendo, precisa os irmãos acompanharem. Mas quando fala de Abraão, de Isaac, diz assim, Isaac e Jacó, Hebreus capítulo 11, verso 10, diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Se você olhar a história dos patriarcas, homem de fé,
Mas você vai ver que eles passaram, cada um deles passaram por dificuldades, pobreza, fome, momento de terra seca, sem chuva, várias vezes tiveram que deixar suas casas para ir para outra terra. Nós encontramos isso nos patriarcas. Mas mesmo diante de todo o sofrimento, o escritor de Hebreus diz aqui que eles aguardavam. Eles tinham certeza que a cidade que eles aguardavam, ela tem fundamento. E qual é o fundamento? Ele diz aí, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa cidade que eles aguardavam, essa cidade que eles tinham convicção de que eles iam desfrutar, estava sempre na mente deles, estavam sempre no olhar deles. Eles tinham uma terra prometida aqui, mas não era essa terra que estava no coração deles, era aquela que estava guardada e esperando eles. E é interessante quando Deus se apresenta a Moisés e diz: olha, eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esses patriarcas já tinham morrido, eles não estavam mais vivos. Muitos anos depois, ele aparece agora aqui para Moisés dizendo: eu sou o Deus dos teus pais. Mas eram mortos. Mas veja, queridos, que esses que morreram, eles morreram sabendo que tinha uma cidade, e que essa cidade, ela tinha sido fundada e ela tinha sido ali arquitetada pelo Senhor. E agora Deus apresenta dizendo: eu sou o Deus deles. E Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus dos vivos. Mas eles estavam mortos, mas Deus era o Deus deles. E Abraão, Isaque e Jacó, que peregrinaram pela terra de Canaã, peregrinaram ali pelo Egito, pela Palestina, eles aguardavam a cidade santa, a cidade celestial, e foram para lá. Que eles foram levados. Os seus corpos ainda estão enterrados lá em Israel, mas eles já estão desfrutando da presença de Deus. Mas em breve, não sabemos quando, aqueles corpos que estão lá em Israel, dos patriarcas, um dia vão ressuscitar e vão subir glorioso para eternamente estarem com o Senhor. Os puritanos todos morreram. Paulo também, os apóstolos, os irmãos que viveram até agora. Mas nós, eu e você estamos aqui, e nós estamos em uma caminhada, nós estamos caminhando para o reino. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos estar sempre buscando força, coragem, ânimo nas Sagradas Escrituras, porque são elas que vão nos fortalecer, são elas que vão nos guiar, são elas que vão nos mostrar o caminho de cada dia, o caminho de santidade, o caminho não mais sendo escravo da carne, mas o caminho do perdão, o caminho da restauração, o caminho da oração, o caminho do amor uns para com os outros, o caminho que vai cada dia nos conduzir para esse reino. Os patriarcas viveram assim, tiveram suas dificuldades, passaram por aflições, mas Paulo diz: mas o sofrimento do tempo presente não pode comparar com a glória que está revelada e que será revelada em nós. Queridos, essa palavra é para a igreja. Você é igreja.
Você não é mais para viver escravo. Você não é mais para viver uma vida de opressão, fazendo a vontade somente da sua carne, vivendo apenas para os desejos carnais. Não, você foi liberto para viver agora livre, não mais condenado, agora livre. Foi para isso que Cristo veio. Por isso que Paulo diz: miserável homem que sou, quem vai me resgatar, vai me tirar desse mal? Jesus Cristo. Glória somente a Jesus, glória somente a Jesus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos obedecer a Cristo e não a carne. Você não é mais escravo. Se você ainda está vivendo em pecado, é porque você ainda não entendeu o chamado de Deus na sua vida. Você ainda não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é cura, o Evangelho é libertação, o Evangelho é vida de Deus nas nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui para nós nessa noite: assim, pois, irmãos, somos devedores, não mais a carne. Há um débito, e esse débito agora nosso é com Cristo. E nós somos constrangidos diante desse débito que temos com Cristo, para viver uma vida que agrade a Cristo, uma vida voltada para Cristo e não mais para o mundo. O débito com o mundo já foi pago, Cristo pagou. Agora é um novo momento. A igreja do Senhor precisa entender isso, compreender isso. Lutas teremos, dificuldades teremos, mas o papai estará conosco. Que maravilha, queridos. Que coisa, que notícia linda essa que o apóstolo traz para nós aqui nessa noite. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos para o final do capítulo, a partir do verso 38 e 39. Final do capítulo 8, para concluir, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará, nada vai nos impedir de nós entrarmos